Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre por que, quando e para que precisamos jejuar, ou se precisamos realmente jejuar. Existe nesse período, especialmente de Páscoa, a ideia de fazer um jejum parcial da carne, digamos assim, né? E entre os evangélicos existe o costume de jejuar para orar também. Nós vemos que Jesus, no capítulo 4 de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele jejuou 40 dias quando foi ser tentado pelo diabo. E é interessante que Jesus jejuou 40 dias e ao mesmo tempo em que ele fazia isso, quando foi tentado, ele repetia e respondia com a palavra de Deus e não com ideias de homens ou com determinações de algum líder, mas ele repetia com a palavra de Deus. E o interessante é que Jesus poderia dar ordens a partir de si mesmo, né? Enquanto ser humano, mas não, ele deu ordens que já estavam escritas nas Escrituras. O que é interessante a gente observar aqui é a finalidade do jejum, né? A finalidade do jejum é você se dedicar a algo mais espiritual. Aliás, não é nem a fidelidade, nem a finalidade do jejum. Para dizer melhor, o jejum é uma consequência e não é exatamente um fim, né? O jejum é a consequência, não exatamente o meio, né? O jejum é a consequência. É interessante, né? A consequência, vamos dizer assim, é o efeito colateral de você se dedicar espiritualmente à meditação da palavra de Deus e à oração. Vamos fazer uma comparação simples. Digamos que você tenha um filho que gosta de jogar videogame, ou conheça algum jovem, adolescente que gosta de jogar videogame. A coisa mais comum de você ver é que quando eles estão tão dedicados àquele videogame, estão tão vidrados naquela coisa, ou seja, na internet ou qualquer outra coisa, o que não é bom às vezes, mas eles estão tão concentrados que eles esquecem de comer. Já reparou isso? Essas crianças, geralmente, às vezes até adultos, estão tão concentrados em uma coisa que esquecem de comer, deixam de se alimentar porque estão dedicados a uma determinada atividade. A mesma coisa ocorre com o jejum. Ou seja, se você está se dedicando inteiramente à palavra de Deus, inteiramente à oração, inteiramente ao louvor, você se dedica de uma forma tal que você não vai lembrar de comer. Por isso que eu digo que o jejum não é o meio, mas ele é a consequência, é o efeito colateral de você ter realmente se dedicado à oração, à meditação, à Bíblia e ao louvor também, à adoração a Deus. Quando você está na igreja, por exemplo, se você está atento à palavra de Deus, você faz uma espécie de jejum, você não come enquanto está na igreja. Se você come enquanto está no templo, você não está ali, porque você não está se dedicando inteiramente à vontade de Deus, certo? Então é interessante você observar que o jejum não é um meio de mortificar a carne, mas é um resultado de você ter dedicado sua vida por um período de tempo à meditação na palavra de Deus e à oração. Não adianta nada você fazer um jejum simplesmente para dizer que trocar com Deus esse jejum por alguma bênção. Isso não vai resolver nada na sua vida. Você tem, na verdade, que fazer o jejum pensando, isso sim, em ser fiel a Deus, mas não porque fez o jejum. Na verdade, melhor dizendo, traduzindo melhor o que eu disse, você faz o jejum inconscientemente. O jejum ele tem que ser inconsciente. Você vai jejuar inconscientemente. Quando você vê, você já fez o jejum porque você está se dedicando espiritualmente a Deus. Se você não faz o jejum inconscientemente, é porque você não está espiritualmente dedicado a Deus. Se você faz o jejum como meio para se dedicar a Deus, é porque está faltando alguma coisa na sua vida espiritual. Então você precisa primeiro ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar e louvar a Deus para que o jejum ele venha naturalmente.
Então o jejum é uma consequência natural daquele que serve a Deus, daquele que adora a Deus. Ao passo que aqueles que não têm uma vida espiritual, eles procuram o jejum exatamente por falta dessa vida espiritual e pensam que mortificando a carne estarão de alguma forma sendo mais espirituais. Quando na verdade, para nós evangélicos, especialmente os evangélicos históricos, o que conta mesmo é você se dedicar espiritualmente a Deus de tal forma que o jejum se torne uma consequência natural. Aí você vai me dizer, mas tantos homens de Deus jejuaram, como Jó, por exemplo, quando perdeu tudo. Observe, Jó perdeu tudo e estava dedicado em oração. E como ele estava dedicado em oração, ele nem pensava em comer, não queria nem saber de comer. Assim como Jesus aqui em Lucas 4. Dedique-se à oração e à alimentação, você simplesmente esquecerá por algum tempo. Jesus aqui foi um caso bem extremo, né? Mas Jesus, né? Obviamente é Deus. E ele chegou a um caso extremo de jejuar por 40 dias e nós, que somos seres humanos, talvez seres humanos normais, não que Jesus não fosse ser humano, Jesus veio em carne, nós talvez não tenhamos essa resistência tal, né? Mas Jesus teve, e Jesus fez isso por uma dedicação muito particular a uma questão espiritual. Ele não jejuou para ser espiritual, porque Jesus, preste atenção, se o jejum é para mortificar a carne, para que Jesus jejuou? Não é verdade? Se o jejum fosse para mortificar a carne, por que Jesus teria que jejuar? Sendo que Jesus foi concebido sem corrupção. Não é? Jesus foi concebido sem corrupção. Até o corpo de Jesus não tinha aquela corrupção do pecado. Então ele não precisava mortificar a carne por causa de pecado. Jesus não tinha pecado. Ele simplesmente jejuou ali porque foi uma consequência de sua dedicação espiritual à comunhão com Deus naquele momento em que seria tentado. Portanto, acho que esse argumento é suficiente. Você entender que mortificar a carne não é a finalidade do jejum. O jejum é uma consequência de você ser uma pessoa que esteja se dedicando espiritualmente a Deus, ao estudo da palavra de Deus. Portanto, não coloque o carro na frente dos bois, porque não vai dar certo, tá bom? Então essa foi a meditação de hoje em marcoteles.com.br. Se você quiser fazer jejum, antes de fazer jejum, lembra de novo, primeiro dedique-se a Deus. Se você não consegue se dedicar a Deus e precisa de um jejum para isso, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Por isso mesmo, você deve orar mais ainda, tá bom? Que Deus abençoe. Amém.